Amados, eu queria agradecer todos os apoios, aqueles que estão aqui pela primeira vez. Nós temos usado as primeiras quintas-feiras de cada mês numa reunião geral com a liderança, mas nós fizemos e estendemos o chamado para todos vocês hoje. Então, obviamente, nós temos muitos apoios aqui hoje, né? Pessoas que estão pela primeira vez, que de fato você possa compreender aquilo que Deus está movendo e aquilo que está acontecendo. Então, a reunião é um pouquinho diferente hoje. Ela vai ter um estilo mais de culto mesmo, porque eu senti direção de compartilhar uma palavra conosco que servimos. Nós temos servido ao Senhor e eu tenho entendido que o exercício do ministério é um exercício às vezes árduo, é um exercício que, embora ele seja prazeroso para aqueles que nasceram de novo, ele traz consigo seus desafios. Então, falar de ministério e exercer o ministério é algo que nós precisamos ter muita maturidade para fazê-lo. E com certeza a igreja ela está caminhando num momento de crescimento e os apoios, as pessoas que estão começando a servir, vai a cada dia se deparando, né, com circunstâncias, desafios que a igreja tem vivido. Então nós precisamos estar com o nosso coração no lugar certo, com a nossa mente no lugar certo e com o nosso espírito no lugar certo. Então a ideia é a gente meditar um pouquinho sobre a palavra de Deus, a fim de que a gente possa trilhar esse caminho ministerial de uma forma que a gente não faça isso pautado em estruturas ou em homens, mas que a gente possa entender o chamado da soberana vocação que Deus nos deu. Amém? Então a ideia com vocês em falarmos sobre ministério é isso, e eu quero falar com você sobre qual é o seu limite. Quero trabalhar um pouquinho essa ideia dos limites, porque a falta de limite, ou a falta de percepção com os limites que nós temos, às vezes traz muita confusão no arraial, traz muitos problemas de relacionamentos em casa, no trabalho, na igreja, nos ministérios. Então nós precisamos entender e respeitar os nossos limites em todos os contextos da vida. Porque é assim, as demandas da vida elas são muito grandes. Em tudo, amados. Não é diferente no ministério. Quando eu e você somos levantados ou chamados por Deus para uma posição, independente de qual seja essa posição no corpo, nós precisamos entender em prol de quem, de que forma, quando, o que precisamos abraçar, o que precisamos deixar. Porque o ministério é assim, às vezes você já carrega tantos pesos que quando você então é posicionado naquilo que Deus te coloca, se você não soltar algumas bagagens, você não dá conta de continuar. Existem pesos que nós carregamos que Deus sempre desejou que nós os deixássemos, mas nem sempre os deixamos e nos arrastamos muitas vezes. Mas quando você vai sendo estabelecido no centro da vontade de Deus, você precisa compreender, existem coisas que não é possível você continuar caminhando e carregando. Então eu quero ler com vocês 1 Samuel, capítulo 23, verso 1 em diante. Também queria que você tivesse paciência com a leitura, porque o texto é um pouquinho extenso, mas eu faço questão de lê-lo para contextualizá-los no processo, ok? 1 Samuel, capítulo 23, verso 1. Amém, amém? Está fazendo atualização, irmão, do software? Fazendo download da Bíblia? O processador aí é lento? Vai dar bom. Qual o seu limite? Vamos lá. Quando disseram a Davi que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e saqueando as eiras, ele perguntou ao Senhor: devo atacar esses filisteus? O Senhor lhe respondeu: vá, ataque os filisteus e liberte Keila. Os soldados de Davi, porém, lhe disseram: aqui em Judá estamos com medo, quanto mais então se formos a Keila lutar contra as tropas dos filisteus. Davi consultou o Senhor novamente. Levante-se, disse o Senhor, e vá à cidade de Keila, pois estou entregando os filisteus em suas mãos. Então Davi e os seus homens foram a Keila, combateram os filisteus e se apoderaram dos seus rebanhos, impondo-lhes grande derrota e libertando todo o povo de Keila.
Ora, Abiatar, filho de Aimeleque, tinha levado o colete sacerdotal quando fugiu para se juntar a Davi em Keila. Foi dito a Saul que Davi tinha ido a Keila, e ele disse: Deus entregou nas minhas mãos, pois Davi se aprisionou ao entrar em uma cidade com portas e trancas. Então Saul convocou todo o seu exército para a batalha, para irem a Keila e cercarem a Davi e os seus homens que o seguiam. Quando Davi soube que Saul tramava atacá-lo, disse a Abiatar: traga o colete sacerdotal. Então orou: ó Senhor, Deus de Israel, este teu servo ouviu claramente que Saul planeja vir a Keila e destruir a cidade por causa dele. Será que os cidadãos de Keila me entregarão a ele? Saul virá de fato conforme teu servo ouviu? Ó Senhor Deus de Israel, responde. E o Senhor lhe disse: ele virá. E Davi então novamente perguntou: será que os cidadãos de Keila entregarão a mim e aos meus soldados a Saul? Então o Senhor respondeu: entregarão. Então Davi e os seus soldados, que eram cerca de 600, partiram de Keila e ficaram andando sem direção definida. Quando informaram a Saul que Davi tinha fugido de Keila, ele interrompeu a sua marcha. Queridos, eu quero contextualizá-los para que a gente possa falar um pouquinho do ministério, a respeito de como nós servimos ao Senhor, o que Deus espera de nós enquanto nós estamos servindo. Quais são os momentos que uma pessoa que serve ao Senhor, ela deveria parar? Quais são os momentos que uma pessoa que serve ao Senhor e ministra as coisas de Deus na terra deveria seguir? Quais são os momentos que nós precisamos avaliar? Quais são os pontos de tensão que nós estamos enfrentando? Então eu quero contextualizá-los a respeito desse momento da vida de Davi. Davi, na verdade, nesse contexto, ele já é um fugitivo da presença de Saul. Saul queria matar a Davi de qualquer forma, porque Saul entendia que Davi era uma ameaça para o seu reinado. Então, Saul está perseguindo Davi em todas e qualquer situações, em todos os momentos. Só que Davi, amados, ainda sendo servo de Saul, ele fica sabendo que a cidade de Keila seria invadida pelos filisteus. E Davi, então, pelos seus sentimentos e pela honra da posição que exercia, servindo a Saul, ele chama os seus homens e fala: olha, vamos consultar a Deus, porque Keila vai ser invadida pelos filisteus. E eu estou com compaixão e nós não podemos permitir isso. Então, os homens de Davi ficam preocupados com a atitude de Davi. Falou: Davi, você está de brincadeira. Saul está te perseguindo, cara. Nós vamos agora atravessar as fronteiras para lutar contra os filisteus, para defender as terras de Saul e defender o seu reinado. É isso mesmo que você vai fazer? Já não basta o medo que nós estamos de ficar aqui, correndo de Saul de um lado para o outro, enquanto ele nos persegue, você ainda vai trazer mais problemas para nós, agora não só com Saul, mas também com os filisteus? Então Davi repensa. Davi falou: será, rapaz, esses caras têm razão? Sabe, amados, existem momentos no ministério, Deus confia algo nas suas mãos, Deus ele te chama, ele te coloca diante de um propósito, ele te coloca em uma direção, ele te coloca numa posição, que você vai ser movido por íntima compaixão e desejoso ou desejosa de ter algumas ações e algumas atitudes, quando você é tocado por outras pessoas que te cercam, às vezes as suas convicções elas entram em choque, em dúvidas. E Davi então agora ficou em dúvida. E Davi então, será que eu paro, será que eu sigo? Será que eu abandono a ação, será que eu dou sequência com a ação? E Davi, a Bíblia diz que novamente ele vai consultar Deus lá no verso 3. Existem momentos na vida, amados, não foi só Gideão que pediu uma prova para Deus, que orou de novo para Deus confirmar. A Bíblia diz que Davi vai de novo pedir uma confirmação para Deus se aquilo que ele estava exercendo em relação ao seu ministério era de Deus ou era dos homens. Que aplicação que isso tem, pastor?
A aplicação que isso tem é que existem muitos momentos na sua e na minha vida, enquanto nós estamos no ministério, e nós estamos no topo do nosso limite, sempre haverá frases e situações para colocar aquilo que Deus confiou nas nossas mãos em dúvida. E a posição que eu e você temos que ter é o que Deus nos deu, não o que as pessoas dizem. E como eu vou saber que aquilo que Deus me deu é de Deus mesmo e que aquilo que eu estou fazendo é propósito e vontade de Deus para mim? Eu vou falar com Deus de novo. Porque se foi Ele quem deu, só Ele pode tirar. Se foi Ele quem mandou ir, só Ele pode mandar voltar. Se foi Ele que deu a direção, homens não podem mudar. Então Davi, de novo, vai consultar a Deus. A implicação disso no ministério, amados, é que nós vivemos dias nas igrejas onde as pessoas recebem algo das mãos do Senhor e na hora das dificuldades, das suas limitações por uma série de fatores, elas devolvem para qualquer um, como se aquilo que recebera de Deus não fosse Deus quem deu. Como se aquilo que recebera de Deus não tem mais importância por conta do momento em que está enfrentando ou vivendo, por conta das perseguições, por conta dos medos, por conta dos inimigos, por conta dos enfrentamentos. Então Davi, ele fala, vou consultar Deus de novo. Todas as vezes que as coisas ficam difíceis para você no chamado, no ministério e na vocação que Deus te deu, algumas dúvidas vão subir ao seu coração, e é natural isso. Pastor, o senhor passa por isso também todo dia, toda hora, todo momento. Porque todas as decisões que eu preciso tomar na igreja, eu preciso computar todas as possibilidades, certo ou de errado. Eu passei do momento, amados, que eu tomava simplesmente as decisões pelo cotovelo. Hoje eu preciso ponderar se as coisas que Deus confiou nas minhas mãos, se a direção que Deus está dando, se aquilo que Deus está fazendo, de fato vem do Senhor ou não. Porque quanto mais convicção eu tenho de que aquilo que nós estamos sendo e fazendo como igreja vem do Senhor, menos nós vamos errar. Todavia, se eu não tenho esse cuidado no ministério e naquilo que Deus confiou nas minhas mãos, a probabilidade de erro nas nossas jornadas é muito grande. Pastor, outras pessoas viveram isso? Ou aconteceu só com Davi? João Batista, primo de Jesus, batizou Jesus, viu o Espírito Santo vir sobre Jesus, mas houve um momento na vida de João Batista que ele está numa crise, dentro de uma prisão. Então João Batista, ele precisa de uma nova confirmação se Jesus era Jesus mesmo ou não. E ele diz para os discípulos dele, olha, pergunta para ele se realmente é ele que é o Messias que haveria de vir, ou devemos esperar outro. Amados, o ministério sempre vai colocar dúvidas em dados momentos naquilo que você está enfrentando diante da vontade de Deus em relação aos homens, em relação às circunstâncias. E nós precisamos estar posicionados, convictos e fechados com Deus naquilo que Deus está fazendo. Então Davi, agora que ele questiona de novo a Deus e pede uma confirmação e Deus confirma, Deus diz para Davi, Davi, eu estou entregando os filisteus nas suas mãos e você vai ajudar a cidade de Keila. Então outro princípio sobre a vida ministerial que eu quero dizer para você. Ah, pastor, eu queria devolver o ministério aí, porque eu estou com tanto trabalho, pastor. Ô, pastor, eu não posso ajudar nessa obra, sabe por quê, pastor? Eu sou uma pessoa tão ocupada. Nossa, pastor, eu estava até bem, sabe? Eu iniciei, mas começou uma perseguição na minha casa, depois que eu iniciei a vontade de Deus. Acontece isso mesmo, pastor? Depois que a gente se posiciona, os confrontos, as lutas. Amados, o princípio que Deus está nos dando através da vida de Davi, Davi estava sendo perseguido por Saul. Havia uma perseguição de morte contra a vida de Davi. E Saul não era qualquer pessoa, queridos. Saul não era o tipo de pessoa que conversava como eu e você batemos papo. Saul, de fato, ele estava disposto a todas as custas tirar a vida de Davi e apagar o seu nome. Então o que eu quero dizer para você? Quando nós temos um ministério que Deus nos confiou nas mãos, um chamado, uma vocação, não são as perseguições que podem nos parar. Davi poderia ter dito para Deus, Senhor, mas eu estou sendo perseguido por Saul, como que eu vou lutar contra os filisteus? Davi, não olhe para isso. Independente das perseguições que você está, eu estou com você. Você precisa livrar aqueles a quem eu tenho confiado nas suas mãos.
Quantas pessoas é confiada nas mãos daqueles que se dizem ministros de Deus na terra, e essas pessoas com títulos de ministros, seja qual for a sua posição, seja uma posição de frente, seja uma posição de apoio, seja uma posição de voluntário, seja qual for a sua posição. Quantas pessoas, através daquilo que Deus confiou nas suas mãos e nas minhas mãos, elas são alcançadas de maneira a serem libertas, tocadas, a chegarem a ter o seu nome escrito no livro da vida, mas nós desistimos por conta das perseguições. Porque as pessoas não nos cumprimentam no mercado. Porque as pessoas não lembram de uma situação que nós tanto valorizamos. Porque as pessoas, às vezes, nos desprezam. E por tantas outras coisas, amados, o Evangelho ele tem se tornado secundário nos ministérios dos nossos dias. O que eu estou aprendendo em relação à nossa vida ministerial? A vida ministerial, amados, ela é um degrau para que nós possamos nos tornar a imagem e a semelhança de Deus na terra. É isso que Deus está fazendo. É quando Deus está mudando-nos de dentro para fora, porque nós estamos servindo aos outros, mesmo com circunstâncias difíceis da nossa vida. Um dia Deus chega em Abraão e diz para Abraão assim: Abraão, sai daí, vai na casa de Abimeleque. Você vai orar pelas mulheres de Abimeleque, porque elas são estéreis. E ao orar por elas, eu vou curá-las. E a Bíblia diz que Abraão sai da casa dele, vai na casa de Abimeleque, ora pelas mulheres estéreis de Abimeleque, e Deus as torna férteis. Mas Sara era estéril. Sabe, amados, nós temos muitas desculpas em relação ao ministério. Tudo é difícil para nós, é porque nós não gostamos de uma pessoa que pisou no nosso pé, é porque nós não gostamos de uma outra situação, é porque a cor, é porque... Não, amados. Deus está dizendo que existem momentos no ministério que eu e você vamos ter que lidar com paradoxos. O que são paradoxos? Há quanto tempo você está orando por uma cura dentro da sua casa e ela não chegou na sua casa, mas aí de repente você está na célula, você ora por alguém e no outro dia... Está bombando o WhatsApp da célula. Irmão, você orou por mim ontem, eu fui para casa, cheguei em casa, já não existia mais nada. Aí você fala, eu não acredito. Senhor, há quanto tempo eu estou orando pela minha família? Pelos meus? Há quanto tempo eu estou buscando isso? Há quanto tempo eu tenho chorado? Então, amados, a nossa vida ministerial, aquilo que Deus confiou nas nossas mãos, não tem a ver conosco. Deus está dando a você e a mim o privilégio e a honra de podermos servir, mesmo quando as coisas não acontecem conosco, e mesmo quando estamos sendo perseguidos, independente daquilo que estamos enfrentando. E é isso que Davi está nos mostrando. Homens e mulheres que foram forjados no fogo por meio do ministério que Deus confiou nas mãos deles. Nos seus tempos... Então, quando as circunstâncias não são muito favoráveis para nós, nós temos as nossas convicções profundamente testadas. E é nesse momento que nós vamos entender que, independente da posição que você exerce no ministério, se você está firmada em Cristo, se você está firmado em Deus, ou se você está firmado ou firmada nas estruturas e nos homens. Pastor, por que algumas pessoas desistem? Porque elas não estão firmadas em Deus. Porque pessoas que estão firmadas em Deus, elas são diferentes. Pastor, mas é possível nós passarmos por abatimentos, tristezas, e em dados momentos a gente esmorecer? É possível, queridos, está tudo certo. Nós estamos falando de desistência, de chamado, de vocação. Existem dois tipos de pessoa, e a Bíblia deixa claro os dois tipos de pessoa em relação àquilo que Deus confia nas mãos. A Bíblia nos fala de Elias. Elias foi um homem, amados, que ele era assim, deprimido. Elias foi um profeta deprimido. Ele lutava com depressão. Qualquer circunstância na vida de Elias era circunstâncias para, mesmo com tudo que Deus fazia favorável, Elias entrava em crise. Elias era o cara que você colava nele e falava, rapaz, não está fácil não, hein? Deus está fazendo, mas eu falar para você, para onde você vai é luta. Elias era esse cara. E a Bíblia diz que Elias, amados, ele então desiste quando ele deveria ter seguido. A Bíblia diz que era para Elias ter seguido e ele para dentro de uma caverna. Então, o primeiro tipo de pessoas dentro do ministério que nós encontramos são pessoas que param quando deveriam seguir.
e depois Deus nos fala de Sansão. São pessoas dentro do ministério que deveriam parar, mas seguem. Porque Sansão foi um homem que desonrou a Deus. E enquanto ele estava desonrando a Deus, o desejo do coração de Deus é que ele parasse. Mas ele ignorou que deveria parar e ele decidiu seguir, mesmo desonrando a palavra do Senhor na terra. Homens diferentes em circunstâncias iguais, amados. Qual é a circunstância igual dos dois? Eles tinham na mão um propósito. Eles tinham nas mãos aquilo que Deus havia dado a eles. Nós encontramos pessoas dentro do ministério que elas deveriam seguir, mas tudo para elas é difícil. A Bíblia diz, amados, no texto, que quando Elias corre para aquela caverna, ele correu para a caverna porque ele estava com medo de Jezabel. Jezabel tinha dito que iria acabar e ceifar a vida dele, acabar com a vida dele. Sabe o que ele fez? Falou, estou fora, vai matar eu não. Correu para dentro da caverna. Aí quando ele está dentro da caverna, amados, ele faz uma oração para Deus. Ó Deus, não sei o que, o Senhor podia tirar minha vida, eu estou cansado, eu queria morrer. Queria morrer? Volta lá para a cidade que Jezabel termina o serviço. Por que ele não voltou para a cidade se ele queria morrer? Pessoas melancólicas no ministério, amados, chamando a atenção quando Deus está colocando você numa posição de honra. Pastor, mas eu tenho lutas, eu tenho problemas emocionais, está tudo certo, irmãos, mas não é assim que se resolve. Não é transferindo para os outros, não é chamando a atenção, quebrando tudo, derrubando pratos no chão, não é batendo a porta, sair com o carro cantando pneu, que você vai conseguir a atenção de Deus. Deus não precisa disso. Deus, Ele pode tocar você da maneira que Ele deseja, no momento que Ele deseja. Você só precisa ter uma posição que seja bíblica. Se Elias quisesse morrer, ele teria ficado na cidade. Ele se escondeu, é porque ele queria chamar atenção. Pessoa deprimida. Sansão, amados. Paulo nos ensina muito a respeito da vida de Sansão. Sabe, o que eu quero combater com vocês em relação ao ministério que você carrega? Aquilo que foi Deus quem confiou nas suas mãos. E eu torno a dizer, independente da posição que você tem. Se você está no topo dos ministérios, porque você é supra-sumo do pastor, ou se você está iniciando, ainda aprendendo até o nome das pessoas porque você começou. Eu quero dizer para você, não muda. O que muda é a postura que nós temos diante daquilo que nós recebemos. Nós precisamos nos tornar uma comunidade, amados, que o mimimi precisa ser derrubado por terra. O que você está vivendo e fazendo tem a ver com Deus, não tem a ver comigo. O que você está vivendo e fazendo tem a ver com Deus, não tem a ver com o ministério que você está à frente tão somente. É com Deus em primeiro lugar. Uma das coisas assim que eu percebo que Deus quer nos tirar hoje é desses extremos, quando nós desonramos a Deus ou quando nós nos vitimizamos a todo momento. Paulo nos ensina isso quando ele fala lá com Timóteo, 1 Timóteo 4,16, ele diz o seguinte: sabe, Timóteo, eu quero dizer algo para você, cuida de ti mesmo, filho, e da doutrina. Porque fazendo assim, cuidando de você mesmo e da doutrina, você vai salvar a ti mesmo e vai salvar a muitas outras pessoas. Me parece, amados, que entender o ministério e aquilo que Deus está colocando nas suas mãos e nas minhas mãos, é entender que nós precisamos nos autocuidar, cuidar de nós mesmos, cuidar das nossas emoções, do nosso físico, cuidar da nossa mente, cuidar dos nossos relacionamentos, nós precisamos cuidar de nós. Porque o que torna você apto a cuidar dos outros é quando você aprendeu a cuidar de si mesmo. Nós nos tornamos nocivos para as pessoas no ministério quando nós não cuidamos de maneira adequada. Nos tornamos nocivos. Somos chatos, nos achamos no direito de falar o que quer, da maneira que queremos, do jeito que entendemos. Achamos que os outros... Não, queridos, cuida de você mesmo. As pessoas que estão próximas a mim, elas sabem disso. Quando eu estou ficando muito quente demais, quando as coisas começam a ferver, eu saio de cena. Eu saio de cena. Eu fico igual o peixe, filho, quando não quer comer, nem na massinha você me pega. Não pega, querido.
Quando eu vejo que as coisas não estão bem, nem com fraternização eu vou. Ah, pastor, é churrasco, só vai ter picanha. Tá bom, irmão, eu prefiro comer ovo. Estou em casa, estou bem, estou cuidando de mim, estou arejando a minha mente, estou me reconstruindo, reestruturando. Cuida de ti mesmo, para que você possa tomar decisões sábias com a cabeça no seu devido lugar, não com a cabeça em prol a tudo aquilo que você está ouvindo das pessoas que estão à sua volta, tentando tirar você do foco e do centro da vontade de Deus. A vida não é só festa, irmãos. Ministério tem um preço, família tem um preço, profissão tem um preço, filhos têm preços, tudo tem um preço. Agora, qual o valor que nós damos a isso tudo? A sua vida tem um preço. Vou confessar um pecado para vocês, e fui liberto fazem 20 dias. Estava orando, fui liberto. Sério. Sou muito dado com as tarefas da igreja, com as coisas da igreja, e é assim, olha, o horário que eu consigo mesmo, irmãos, que eu consigo correr ou fazer caminhada, o horário ideal para mim é 7h30 da manhã. 7 horas da manhã, mas se eu saio para correr 7h30, eu estou correndo 6 km. Eu saio para correr 7h30, eu vou chegar 8h30, 15 para as 9, para tomar um banho. Eu faço um monte de coisinha antes de ir, mas o horário que eu gosto de ir é esse, é o horário que o meu corpo, o meu organismo obedece. Entende? Aí as pessoas, eu não vou, sabe por que eu não estava indo, queridos? Eu estava sacrificando os meus exercícios, preocupado. Mas os irmãos passam de carro para ir trabalhar e vai ver o pastor 8 horas correndo. Entende? Aí eu escravo, irmãos, eu pregando liberdade e escravo do pensamento dos outros. Mas daí eu estou orando, aí Deus fala assim para mim, filho, mas esses mesmos irmãos que vão te acusar, se é que vão, porque você está pensando assim, eles também poderiam ir lá no sábado, né? Ver que todo sábado você trabalha o dia inteiro na igreja, que você não tem domingo, que todas as noites você atende, que todas as noites você tem uma reunião. Eu falei, é verdade, Jesus. Não tinha pensado nisso, não. Entende? Então, essas questões, amados, cuida de você mesmo. E aí eu comecei a correr fazem 15 dias, né, amor? Já lesionei 2 vezes, que eu estou velho, né? Primeira semana eu lesionei a panturrilha, segunda semana eu lesionei a coxa, né? E toma, como é que chama aquela pomada lá? Jesus Cristo chama aquela pomada. Que eu falava, se eu passei 2 vezes aqui, já fiquei lisoforte, né? Fisioforte, é isso aí. Tem gente que conhece aí, escutei, hein? Então o que acontece? Mas voltei, queridos. Olha como é que eu estou gationix. Até bati a barriga para dentro agora. Estou cuidando de mim, porque eu preciso cuidar de vocês. Estou cuidando de mim, porque eu preciso cuidar da minha casa. Então cuida de ti, Paulo está dizendo para Timóteo, para que você possa entender que o exercício do ministério nas tuas mãos, ele vai ser prolongado se você estiver bem. Ministros, amados, de todas as ordens, dentro dos ministérios, ao longo dos anos na igreja, só muda de nome, só muda de período, só muda de setor, só muda de questões geográficas, mas são todos da mesma forma. Eles começam bem e terminam mal. Sobrecarga. Não tem condições de tomar decisões corretas, não tem condições de uma avaliação que seja plena. Então, se você está chegando no ministério, você que já serve desde o começo aqui na comunidade, eu quero dizer para você, cuida de você mesmo, para que você então tenha o requisito de poder cuidar bem daqueles que estão à sua volta. Mas Paulo vai nos ensinando outros princípios. Em 1 Coríntios 9:27, Paulo está dizendo sobre algumas coisas que comprometem o ministério, amados. Elias parou, não deveria ter parado, porque Deus tinha propósito para que ele seguisse. Então você não deve parar por qualquer pedrinha que entra dentro do seu sapato e nem por qualquer circunstância de perseguição que te alcança. Só que Paulo está nos dando uma ideia em 1 Coríntios 9:27, ele diz o seguinte: eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que depois de ter pregado
a muitos eu mesmo não seja reprovado por aquilo que prego. O que Paulo está dizendo, amados? Existem situações na sua e na minha vida que daí nós devemos parar, se nós estamos no ministério. Porque existem coisas que eu e você vivemos estando à frente de um ministério que nos reprova e nos desqualifica diante dos outros. Quais, pastor? Eu não estou aqui para apontar o seu pecado. Você sabe que pecou, nós somos todos pecadores regenerados. Está tudo certo, somos todos justificados. Mas eu estou falando da prática de algumas coisas. É isso que Paulo está dizendo. Eu tenho cuidado de mim também e tenho avaliado se aquilo que eu estou vivendo não me reprova e estar na condição de ministrar a vocês como eu estou. Existem coisas, amados, no ministério que elas não são pessoais. Nós trabalhamos essas coisas com vocês não é porque nós desejamos expô-los ou apontar o dedo para a sua ferida. É porque, de fato, se isso não é tratado, você fica numa condição que a sua autoridade lhe é tirada. Por que será que existem pessoas no ministério ao longo dos anos que onde elas chegam você reconhece que ela é uma pessoa de autoridade? E existem outras pessoas que falam aqui, entra aqui, estão no ministério já faz tempo. É por conta dessa posição de autoridade. Nós precisamos compreender, Paulo está dizendo, olha, presta atenção, o ministério não é algo a Deus dará. Vocês precisam avaliar as vossas vidas, para que vocês possam, de fato, serem aprovados naquilo que vocês estão ministrando. Tem autoridade sobre isso. Ah, pastor, então não posso pecar? Ah, então não posso errar? Não, amados, não é isso que Paulo está trabalhando. Paulo está querendo dizer o seguinte, ele mesmo se autoconhecia. Paulo está querendo dizer para mim e para você, olha, existem coisas que na minha vida, por conta da autoridade que Deus me deu, se acontece, é um acidente. Eu não tenho deixado isso ser um hábito em mim. Então é assim, ó, Nilmar tentou falar comigo, eu não aceitei. Depois a Bruna tentou falar comigo, eu não aceitei. Depois o Murilo tentou falar comigo, eu não aceitei. Depois o Duzão tentou falar comigo, eu não aceitei. Pô, é um hábito meu, eu não aceito que ninguém fale comigo. Não é assim, ó, a Bruna veio falar comigo, eu não aceitei, mas depois o Nilmar veio, o Murilo veio, o Duzão veio, aí eu aceitei. Então significa que foi um acidente o que aconteceu com a Bruna, eu não estava bem, talvez eu não estava preparado ainda, mas depois que ela falou já se abriu um leque, eu comecei a pensar. Então a vida ministerial, amados, é isso que é o problema do ministério. Quando nós somos empossados do título ministério, nós achamos que o ministério só nos coloca numa posição de dar e nunca de receber, porque agora eu tenho um ministério, eu tenho que servir. Não, você pode ser servido também. A única situação é que nós temos uma dificuldade em sermos servidos nas nossas limitações e deficiências. Nós desejamos ser servidos com os manjares. Olha, o irmão veio me honrar, olha, o irmão veio me ajudar, olha, a irmã me apoiou, olha, os irmãos estão orando comigo. Todo mundo quer ser servido assim. Mas e quando uma pessoa vem te servir dizendo para você assim, irmã, eu tenho percebido essa área da sua vida, é uma área muito nociva para caminhar em equipe. Se isso... e você vira um bicho? A pessoa está te servindo. Ela está sendo um instrumento de Deus para tratar de algo com você que poucas pessoas têm acesso para tratar. Está te servindo. Mas nós temos uma convicção de que quando somos intitulados ministros, nós então só vivemos na bonança. E nós nunca vivemos nesses conflitos e confrontos dos relacionamentos. Sabe o que é mais difícil na igreja, irmãos? Não é entender a palavra e receber a Jesus, porque isso o Espírito Santo nos convence, acontece muito fácil. Não é você sair da sua casa, deixar de assistir os programas que você gosta para poder estar no culto, porque isso o Espírito Santo te traz. Não é, às vezes, você chegar a uma determinada posição porque as tuas habilidades, os dons que Deus te deu e o seu envolvimento com algumas pessoas, poucas, podem te colocar nesse lugar. A coisa mais difícil na comunidade de Deus, família de Deus, é vivermos em família. É trabalharmos em equipe. Ministros de Deus, irmãos,
Davi estava com 600 homens. E os 600 homens chegaram em Davi uma autoridade máxima para eles. E disseram: Davi, não seria bom você repensar? Davi poderia ter batido na mesa e falou: aqui quem manda sou eu. É eu quem faço, é eu quem tento. O que vocês entendem de guerra? Peguei, eu sei, vocês estavam tudo na caverna de Adulão, rapaz. Vocês vêm falar o que comigo? Tudo endividado, bêbado, sem vergonha, adúltero. Vocês querem falar o quê? Davi não fez isso, queridos. Davi falou assim: vou orar de novo. Quem sabe vocês têm razão. Quer caminhar em equipe, irmão e irmã? Aprenda que ministério não nos dá o direito de desonrar os outros. Honre as pessoas que caminham ao seu redor. Agora, honrar os que estão acima de nós ainda é algo mais simples, porque eles têm um título, né? Mas a exortação para o ministério nessa noite, você precisa aprender a honrar aqueles que estão abaixo de você. Não por conta de um título, de uma posição, às vezes porque eles têm menos eloquência, às vezes eles têm menos habilidades, às vezes eles têm menos jeito para a coisa, às vezes eles... Honre os que estão abaixo de você. Davi foi em Keila. Na cidade de Keila, amados, Deus já sabia que o povo de Keila haveria de entregar Davi, mesmo depois de Davi ter se tornado o herói libertador deles. Mas Deus falou: vai, Davi. Senhor, mas eles vão me entregar, eu acabei de me tornar aí o libertador deles, eles iam morrer nas mãos dos filisteus. Eu vim com os meus 600 guerreiros, livrei eles, eles vão me entregar para Saul. Deus falou: vão. O que acontece com esse povo, Deus? Davi falou. Deus falou: eles têm memória fraca, Davi. Ele esquece rápido. Ministério, queridos, vai colocar você para caminhar com pessoas que se esquecem rápido do que você faz. Você pode fazer 500 coisas favoráveis. O dia que você falar um não, você não presta. Ministério. Porque você disse um não. Você deixou de ser aquela pessoa que estava num pedestal e passou a ser uma pessoa comum. É o que Davi está nos ensinando, é o que Paulo está nos ensinando. Eu estou quase terminando, ok? A introdução. Então, quando eu devo parar e quando eu devo continuar? Paulo nos ensina muitas coisas, irmãos. Porque Paulo vai escrevendo as cartas, né? A gente cita muito Paulo porque ele escreveu boa parte do Novo Testamento. Escreveu 13 das 27 cartas do Novo Testamento, foi Paulo que escreveu 13. Então, Paulo vai nos ensinando muitas coisas. Olha, Paulo nunca parou. Então, quando eu devo parar? Quando eu não entendo que aquilo que eu estou fazendo para Deus. Ou se eu estou em pecado, e esse pecado de fato se tornou um hábito para mim. Ele é cotidiano para mim, ele é natural para mim, ele perdeu o seu efeito, o seu valor de pecado, mas eu sei que é pecado. Se ele se tornou um hábito para você, você deve parar. Por quê? Porque se nós não entendermos isso, as coisas não vão fluir mais através de nós. Nós vamos deixar de ser um rio, vamos nos tornar uma represa, que tudo que chega de Deus para em nós, e as águas que saem de nós depois são amargas. Entende? E quando eu devo continuar? Sempre. Porque Paulo se tornou uma pessoa com a compreensão de um homem que estava no ministério para Deus e com Deus, e ele se tornou uma pessoa imparável. Você vai ver Paulo sendo advertido pelos seus discípulos. Os discípulos de Paulo falaram assim: Paulo, não desça a Jerusalém, porque se você descer a Jerusalém, cadeias te esperam lá. Paulo olhou para eles e falou assim: vocês estão de brincadeira comigo? Vocês acreditam mesmo que é só em Jerusalém que cadeias me esperam? Ele falou: já sou prisioneiro, filho. Seja qual for o lugar que eu estiver, eu sou prisioneiro de Cristo. O que Paulo nos ensina, irmãos? Que ele se tornou uma pessoa imparável por conta da convicção que ele tinha a respeito do ministério que lhe foi confiado. A primeira vez que Paulo ministra para os Gálatas, Paulo não foi ministrar para eles. Paulo estava em meio a uma viagem e foi interrompido por uma enfermidade. Nós estudamos o livro de Gálatas, sabemos disso. Paulo foi interrompido por uma enfermidade, por ser interrompido por uma enfermidade, provavelmente nos olhos, Paulo dá uma paradinha.
Em meio aos Gálatas, capítulo 4, verso 13 e 14, ele diz assim, olha, como vocês sabem, Paulo está falando, como vocês sabem, foi por causa de uma doença que eu lhes preguei o evangelho pela primeira vez. Foi por causa de quê? Então deixa eu dizer para você, você acha que uma dor de cabeça pode parar você e fazer você entregar o ministério que Deus te deu? São as enfermidades que nos param, queridos. Paulo está dizendo, foi por conta de uma doença que eu preguei o evangelho pela primeira vez na vida de vocês. Eu tive que parar aqui por conta de uma enfermidade, tudo indica que era uma enfermidade nos olhos, porque depois Paulo diz aqui, ele não afirma, mas ele diz o seguinte, olha, embora a minha doença lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo ou desdém, pelo contrário, receberam a mim como se eu fosse um anjo do Senhor, como o próprio Cristo Jesus. Ele não fala, mas ele estava com uma enfermidade. Provavelmente, né, eruditos e tal, entendem que é uma doença dos olhos por outros contextos que são analisados. Paulo para por causa de uma enfermidade e não perde a oportunidade por causa de uma doença. Ah, do jeito que o tempo mudou aí, eu não vou no culto não, estou achando que eu vou pegar a gripe. Você está achando que vai pegar, você já não vem. E você está no ministério. Ah, não, nós não podemos fazer isso, porque se a gente fizer isso, a gente... Não, queridos. Paulo para por causa de uma enfermidade e ele inicia uma igreja na cidade. Eu acho isso tremendo, irmãos. Um homem que se tornou imparável porque entendia o ministério e a vocação que Deus colocou nas mãos dele. Quando nós vamos seguindo, você vai ver que Paulo, no seu processo de evangelização, em todos os momentos que ele passou, por onde passou, ele vai deixando claro que o evangelho de Deus é propagado mesmo em meio a circunstâncias contrárias. Você vai para o livro de Atos, capítulo 8, Atos diz que depois que houve uma dispersão, o Espírito Santo veio sobre os seus discípulos, veio sobre o povo de Deus, e depois que o Espírito Santo veio sobre a igreja, em Atos capítulo 8, houve uma dispersão por conta da perseguição. A Bíblia diz que em meio à perseguição a igreja nasce, e ela é expandida, e ela é propagada, e ela sai do núcleo de Jerusalém, em meio a uma perseguição. Então, doença não pode nos parar, perseguição não pode nos parar, irmãos. O que pode nos parar é quando a nossa autoridade nos é tirada por causa do pecado que nós estamos seguros nele, não soltamos dele, nós desejamos ele. É só isso que nos para, porque senão nós somos levantados com um propósito. Eliseu está doente, velhinho, o profeta Eliseu, velhinho, morrendo, nas últimas, não consegue nem sair de casa. A Bíblia diz que o rei Jeoás vai na casa dele e fala assim, Eliseu, estou com uns probleminhas aí. A Bíblia diz que Eliseu tem dificuldade de levantar da cama, doente de morte e velho. Mas a Bíblia diz que ele pede para ajudá-lo a se vestir, ele levanta da cama e ainda consegue ser boca de Deus na vida do rei e profeta de Deus nos seus dias. O cara está morrendo, irmãos. E ele levanta e cumpre o propósito pelo qual o ministério foi colocado nas suas mãos. Jesus diz assim, tendo amado os seus, eu amei até o fim. Até o fim. Falo que estou finalizando, mas é conversa, tá? Eu não cheguei nem no meio, queridos. Eu estava inspirado quando estava escrevendo. Em Atos 16, nós vemos Paulo e Silas. Mas também vocês não podem reclamar, porque até 9h30 é nosso horário, ainda é 21h09, nós estamos dentro. Ok? Agora que eu quero ver seu ministério mesmo. Porque se você já está coçando na cadeira, já está alguma coisa errada. Que raio de ministério que é esse aí? Então, Paulo e Silas, em Atos 16, está dentro de uma cadeia, irmãos, e dentro de uma prisão. A gente está ministrando isso aqui quase sempre para vocês. Eles encontram, irmão, uma forma de extrair o melhor deles para abençoar aqueles que estavam com eles. E eles abençoam o carcereiro, a família do carcereiro, abençoam os outros prisioneiros. Os caras encontram força dentro de uma prisão. Quem tem convicção, certeza e entende o seu ministério e o seu chamado, se torna imparável. Não tem a ver comigo, queridos. Tem a ver com a ação do Espírito nas nossas vidas, por uma compreensão que Ele mesmo nos dá. Pastor, onde o senhor quer chegar com essa ministração? Eu quero chegar ao seguinte, olha, nessa casa, diferente de tudo que você aprendeu, se você não aprendeu o que eu estou ministrando aqui agora,
nessa casa você precisa entender, o ministério que você tem nas mãos não é meu. Se você aprender em outros lugares que o ministério que você tem é da igreja A, B, C, D, F, G, eu respeito os seus aprendizados passados. Mas eu quero dizer, nessa casa, o que Deus confiou nas suas mãos é um ministério que Ele deu a você. O ministério de se tornar boas novas na vida daqueles que estão à sua volta. E você precisa, assim, a exemplo de Paulo e de tantas outras pessoas, trazer a convicção daquilo que você recebeu, para que pessoas sejam tocadas de forma profunda. 1 Coríntios 15, 58 diz assim: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, e que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, para que vocês possam saber no Senhor que o trabalho de vocês jamais será em vão ou inútil. Nosso trabalho em Deus nunca será em vão, irmãos. Então, eu finalizo, agora é verdade, finalizo mais com esse tema, né? Eu vou discorrer o tema, ok? Eu finalizo com esse tema. A bênção de servir aos outros mesmo em meio aos problemas. Existe uma bênção, amados, servirmos aos outros mesmo com as dificuldades que nós enfrentamos. O ministério que você está carregando, o exercício que Deus confiou nas tuas mãos, as lutas que você está enfrentando, existe uma bênção que não é humana sobre as nossas vidas. Quando nós olhamos para aquilo que Paulo, Jesus, os apóstolos e tantos outros viveram desde o Antigo Testamento, a maneira como Deus os conduziu, os abençoando até o final da sua trajetória, é algo que a gente precisa compreender. Então, a bênção de nós servirmos a Deus no ministério, mesmo em meio às lutas que nós enfrentamos, significa, em primeiro lugar, o reconhecimento daquilo que você está vivendo e fazendo não vem de homens. Essa é a primeira bênção. A segunda bênção é que é uma honra poder servir ao Senhor, porque Deus escolheu você, dentre tantas outras pessoas, que sequer podem sair do lugar em que estão, sair da cama em que o cerca, sair das imobilidades que tem. Deus deu a você a graça, o dom da vida e a perfeita consciência de poder colocar você no ministério e confiar a obra dele nas suas mãos. Eu já pensei muito sobre isso, sobre a minha vida. Eu falei, Deus, com tanta gente no mundo, por que o Senhor me escolheu? Quantas pessoas, amados? Por que o Senhor me escolheu? E eu recebo sempre as mesmas respostas, né? Não tem a ver com você, Anderson. Não vai se achando, não. Não tem a ver com você. Tem a ver comigo. Significa que a obra de Deus nas nossas vidas é muito maior do que aquilo que nós estamos enxergando. Então você não está na célula simplesmente para esquentar um banco. Você não está na diaconia, ministério de música, no Kids. Você não está nos jovens, nos adolescentes. Você não está simplesmente porque você... Não, irmãos. Nós temos o privilégio e a honra de podermos servir, porque Deus nos separou como filhos amados para uma obra que é muito maior do que nós. Qual que é outra questão de bênção que nós temos em relação ao ministério? De vez em quando, entendeu? De vez em quando, alguém vai se lembrar do que você fez. Mas muito de vez em quando. A Bíblia diz que Paulo, depois que sai então da prisão, diz que o carcereiro lembra das suas chagas, das suas feridas, queridos, das suas chicotadas no couro e das pauladas que ele levou. Paulo tomou 40 menos uma varada nas costas. Há 2 estudos a respeito das 39 chicotadas ou açoites nas costas de uma pessoa que era punida. Dizem que a única pessoa que conseguiu chegar a 40 açoites foi Jesus. Todos os demais não suportaram chegar a 40, alguns até morreram antes, tamanha é a dor. Porque os estudos dizem que quando a pessoa começava a apanhar, a dor ia se intensificando no seu sistema nervoso. Quando você estava lá pela 33ª, algumas pessoas entravam em colapso, ao ponto de perder a vida, apanhando. Algumas pessoas, quando chegava na 39ª varada, quando ia receber a 40, eles não davam pela misericórdia, porque era dar e matar. Esse é um dos estudos. Um outro estudo que fala sobre esses açoites.
é que se Jesus tomou 40, ninguém poderia chegar ao que ele chegou, porque ele é o nosso exemplo de que suportou tudo até o fim. Mas eu quero dizer para você, em alguns momentos da sua vida, servindo aos outros, mesmo sendo perseguido, alguns vão lembrar de você. E Paulo tomou 39, irmãos. Apanhou com força. Com força. E ele está numa prisão cantando. E a Bíblia diz que então o carcereiro se lembrou das suas feridas. E quando levou ele para casa, onde ele batiza o carcereiro e a família do carcereiro, o carcereiro falou: Paulo, eu vou cuidar de você, cara. E eu vou te abençoar, vou te dar um banho, vou cuidar das suas machucaduras nas costas. Haverá momentos no ministério, irmãos, que quando ninguém está percebendo, Deus vai colocar um carcereiro do seu lado, para lavar as suas feridas, para cuidar das suas dores, para te ouvir nos dias difíceis, para poder dizer: olha, eu estou com você, mesmo que todo mundo está contra, eu estou do seu lado, porque eu confio na obra que Deus está fazendo, e certamente isso vai passar. Paulo chega na ilha de Malta por conta de um naufrágio. A Bíblia diz que ele sofreu com força para chegar. Chega lá, uma víbora pica ele. Conhecemos a história lá da ilha de Malta. Aí parece que esse cara é um demônio, porque ele tinha que morrer. Não, esse cara é um Deus, porque a cobra picou e não morreu. E aí a Bíblia diz que o chefe da ilha lá, ele está enfermo, irmão. Ele estava com o ventre solto. A Bíblia diz lá que ele estava com diarreia. E nada curava, e o homem estava desidratado, morrendo. E ia morrer, porque a medicina da época não ia dar conta. A Bíblia diz que Paulo falou: vamos lá, me leva lá na casa do seu pai, vou orar por ele. Paulo ora, o homem é curado. Então, de vez em quando, alguém se lembra de você. A Bíblia diz que Deus termina o período de Paulo ali na ilha, e Paulo então vai embarcar de novo para ir embora, né? Diz que todos da ilha trouxeram presentes, assim, domingo retrasado, assim, no meu aniversário, você viu? Um monte de coisa que chegou aqui, de vez em quando alguém se lembra da gente, né? Aí trouxeram um monte de presente para Paulo, especiarias, riquezas, trouxeram um monte de coisa para Paulo. Porque, de fato, ele foi usado por Deus na cura de uma pessoa. Não foi ele quem curou, mas ele foi usado no ministério. Então, de vez em quando, alguém vai se lembrar de você. Porque o ministério não é só peso. Às vezes eu vejo que a igreja dos nossos dias acha que ministério é um castigo. Parece que Deus olha para a pessoa assim e fala: você está muito felizão, vou ferrar com a sua vida, filha. Vou acabar com essa alegria. E aí te dá um título ministerial e coloca você numa posição, porque parece que Deus levantou com raiva e quer arrancar suas orelhas. Já viu pessoas falar assim do ministério: nossa, é bucha? Quem já ouviu falar? Confessa aí. Agora quem já falou? Que ministério é uma bucha, que célula é bucha, que louvor é bucha, que não sei o que é bucha. Não é bucha, queridos. Ministério é um privilégio. Um privilégio, você sabe por quê? Qual que é a diferença do ministério em Deus? A recompensa vem dele, não vem dos homens. Então Deus trouxe você aqui nessa noite para dizer para você o seguinte: por que eu estou levantando essa igreja e essa comunidade? Para que vocês entendam o seguinte: eu não estou com raiva de vocês, por isso te dei um título, ou um cargo, ou uma posição na comunidade. Eu não quero ferrar com a sua vida. Eu quero dizer para você como foi com Davi. A Bíblia diz que quando Deus colocou os olhos em Davi, Deus disse o que sobre Davi? Achei Davi, meu servo, homem segundo o meu coração. É isso que Deus espera ao colocar um ministério nas suas mãos. É quando Deus olha para você e ele fala assim: achei o Anderson. Achei, queridos. Achei o Luiz, achei o Marcelo, o Renato. Achei. Vou falar uma mulher aqui para vocês não falarem que eu sou machista, tá? Senão vocês vão ficar falando, né? Achei a Isa, achei a Paula, achei. Ok? É isso, queridos, é quando Deus coloca os olhos em nós. Mas nós vivemos um triunfalismo e nós entendemos assim que, por conta das lutas, das perseguições, o ministério é um peso. Não é, queridos. Estou há 28 caminhando com Jesus, cada dia mais felizão com a igreja. Bravo com alguns irmãos, mas felizão com a igreja. Ok? Porque tem irmão que eu vou falar para você, hein? É o princípio das dores e o começo da grande tribulação, hein? É quase Jesus voltando na terra. Você olha assim, está escrito Margedon na testa.
É quase que um apocalipse, mas nós estamos firmes, porque nada vai nos desanimar, irmão. Nem o porvir, nem o passado, nem o inferno, nem potestade, nem principado, nós vai ficar firme. O que está acontecendo conosco? Nós estamos entendendo o ministério. Deus está nos dando. Então Deus não está punindo você quando Ele confia algo nas suas mãos, é porque de fato Ele acredita em você. Sabe qual que é a nossa dificuldade com o ministério? Deus acredita mais em você do que você mesmo. Esse é o problema. Então deixa Ele te conduzir, te guiar. Porque às vezes você desiste porque você deixa de acreditar naquilo que Ele acredita a seu respeito. Vamos terminar aí com um violãozinho ou uma música aí, qualquer coisa? Eu vou finalizar, tá? Vou te liberar. Não queria não, mas vou. Eu finalizo com você, dizendo para você o seguinte: Deus nos trouxe aqui hoje, porque Deus está interessado de que você possa conduzir o ministério de maneira correta. Eu sonho com uma igreja, irmãos, onde as intervenções do presbitério com a igreja não tenha que ser intervenções de descompasso entre os irmãos, entende? De desacato uns com os outros. Eu sonho com essa igreja, eu tenho orado tanto por isso, irmãos, para que nós de fato possamos todos, uma vez que abraçamos o ministério, entender o porquê que nós somos levantados para esse ministério. Eu sonho com isso. Porque a maioria das vezes que isso acontece, é muito difícil para o coração do sumo pastor, Jesus Cristo, aquele que é a porta, é muito difícil para ele. Ver que você entra em contendas com pessoas com quem você está pelejando juntos. Você está remando na mesma direção, mas você larga do remo, porque você para no meio. Ou você deveria parar para que outros não larguem do remo, mas você não para. Eu sonho com uma igreja que nós possamos entender o nosso propósito, o nosso papel nela. Que nós possamos ser canais de bênção um para os outros. Então nós precisamos amadurecer ministerialmente. Quantos estão entendendo essa palavra? Jó capítulo 4, verso 3 a 5, queria que vocês colocassem em pé, para você pensar que eu estou acabando mesmo. Não perde o foco não, tá? Jó capítulo 4, versículo 3 a 5 diz assim, bem baixinho que eu quero ler isso aqui para a igreja, Pense bem, você ensinou a tantos, fortaleceu as mãos fracas, suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam, você fortaleceu a muitos joelhos vacilantes, mas agora que você se vê em dificuldades, você desanima. Quando você é atingido, você fica prostrado. Eu finalizo com você com esse texto de Jó, porque o que acontece? Muitos de vocês, amados, no ministério fortaleceram a muitos. Mas agora que as coisas alcançaram você, que as dificuldades alcançaram você, que os problemas relacionais não são mais dos outros, mas são os seus problemas relacionais, que as divergências que existem no ministério, por questões teológicas, filosóficas, demoníacas, porque é quase um demônio tem hora, agora você desanima, você que fortaleceu a tantos. Então deixa eu dizer para você, se você não está numa condição de pecado, que a sua autoridade tem sido roubada, Deus trouxe você aqui nessa noite para dizer para você, não desista. Talvez você veio aqui hoje, primeira vez, né? Eu estou indo a convite, mas muitos ou alguns podem estar aqui dizendo, Senhor, cara, é a última oportunidade que eu estou dando para mim mesmo, porque eu estou cansado disso tudo, estou cansado do sistema, estou cansado das perseguições, estou cansado, Senhor, Saul fica me perseguindo, o que eu devo fazer, Senhor? Defenda Keila. Enquanto você está defendendo Keila, daqueles que atacam ela, Deus vai cuidar de Saul, fica tranquilo, é Ele quem cuida.
Às vezes você entrou aqui e falou assim, olha, eu não estou nessa condição, né, de que eu hoje, assim, era a última cartada minha, mas eu estou pensando em parar. Eu estou refletindo, porque eu quero ver como que eu vou fazer isso, porque eu vou desconstruir, eu vou parar. Só que eu preciso, não onde eu cheguei, né, a posição que eu estou, eu preciso fazer isso de uma maneira que cause menos... Deixa eu dizer algo para você, não pare não. Não pare. Deus trouxe você aqui nessa noite para dizer para você, não pare. Porque o ministério que Ele colocou nas suas mãos não tem a ver comigo. Ah, mas eu posso exercer o ministério em qualquer outro lugar. Pode. Mas se algo está te fazendo parar, você precisa avaliar o que é. Porque se você for ministrar em outros lugares, sem resolver a pendência que você está deixando, é provável que você nunca seja frutífero como Deus espera que você seja. Não pare, querido. Não pare, querida. Deus trouxe você aqui para dizer para você que o ministério foi confiado nas mãos da igreja e nós somos um corpo e precisamos lutar juntos. Último cântico para a gente encerrar. E eu queria que você pensasse nessa palavra. Enquanto Saul está te perseguindo, que você continue confiando naquilo que Deus está fazendo. Enquanto os conflitos, as perseguições e as dores estão te alcançando, que você possa seguir no propósito. E se você de fato está envolvido até o pescoço nos seus erros e nos seus pecados, Deus quer trazer você de volta. Deus não tem pretensão de expô-lo, Deus tem pretensão de restaurá-lo. Ele quer te restaurar. Então procure ajuda. Nós estamos aqui para te ajudar. Você que está chegando é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você que é apoio, você que tem sido voluntário, vocês são muito bem-vindos. Não olhe para pessoas, olhe para Jesus. Amém?